Nomura é um perdedor feio, patético e órfão que foi transferido para uma escola só para garotas para ser disciplinado após vencer todos os seus agressores na escola anterior. Ele chega à sua nova escola e, ao passar pelo portão esperando passar seu tempo aqui em paz, um grupo de garotas feias chamado as 5 Espadas Supremas realiza uma reunião contra ele, considerando uma nova ameaça na escola devido a atividades maliciosas em sua escola anterior. Enquanto Nomura atravessa o ambiente escolar, ele fica chocado ao notar que todas as meninas estão armadas. E enquanto ele pensa sobre isso, um gordo muito feio e nojento chamado Masuko, vestido como uma garota, o encontra, e Nomura fica chocado de como um garoto pode ser tão feio, dano emocional. Ele nota que todos os garotos na escola estão vestidos da mesma forma e acha estranho, mas diz a Masuko que não se importa, contanto que tem a liberdade pessoal de fazer o que quiser. No entanto, Masuko responde que a única maneira de desfrutar um pouco de liberdade na escola é se vestir da mesma forma, mas isso não cola mais. Enquanto isso, na reunião com as meninas feias, Amou entra para avisá-las sobre as balas mágicas de Nomura, tendo lutado com ele antes. Um tempo depois, Nomura chega à sua classe e é recebido por meninas hostis, com Rin, uma das 5 Espadas Supremas, liderando-as. Ele se pergunta sobre o que diabos é isso, e uma das garotas lhe conta a entediante história da escola, de como as garotas estão lá para disciplinar os delinquentes transferidos. Lá, e ainda mais razão para todos os rapazes estarem vestidos como meninas para que possam coexistir com elas. Rin dá-lhe a opção de coexistir com elas como os outros, ou deixar a escola, e Nomura diz-lhe que não escolhe nenhuma porque ele é um top G. Enquanto Rin continua sua conversa chata, ele fica entediado e rapidamente vê o enredo de uma das meninas antes de escapar pela janela. Rin corre atrás dele imediatamente, e logo ela lança um ataque que Nomura mal consegue desviar, perdendo sua gravata no processo. Ela lança mais ataques, mas Nomura desvia habilmente de todos, impressionando-a. Ela então ativa a técnica de respiração espelhada, mas Nomura não liga e continua desviando dos ataques dela facilmente com seus chutes. Ela logo assume a postura do guindaste, uma técnica oculta, surpreendendo-o. Em seguida, ela usa a técnica do esquadro, cortando seu rosto antes que ele possa desviar. Ele está impressionado e imediatamente revela sua arma secreta. A luta continua. En começa a bloquear os golpes de algo com as manoplas resistentes a lâminas. Após um tempo de intensas trocas, sem que ninguém domine o outro, Nomura bate o pé contra uma elevação atrás dele e perde o equilíbrio. Ela imediatamente o encurrala contra uma árvore e desferia uma miríade de ataques a uma velocidade insana, que Nomura consegue bloquear, mas ele logo começa a se cansar enquanto não consegue resistir por mais tempo. No entanto, ele espera quando ela dará um passo para trás para respirar. Assim ele pode tirar vantagem disso. Alguns segundos depois, quando Rin levanta sua espada para continuar atacando, Nomura rapidamente se inclina para frente e coloca a palma da mão ao lado dela, pronto para usar sua carta na manga. No entanto, o idiota mascarado pensa que ele teve apenas sorte de tocá-la, mas ele imediatamente ativa sua técnica suprema, que a manda voando. Ela tenta pegar a espada novamente, mas ele a impede e fica em uma posição suspeita com ela. Enquanto isso, a amiga de Rin, Nono, aproxima-se rapidamente deles, com a intenção de salvá-la dele, mas acidentalmente faz com que ele a beije, rachando sua máscara no processo. Rin fica envergonhada e irritada, e promete destruir a fábrica de fazer bebês dele. Após esse incidente, Nono toma seu banho, preocupada com seu terrível erro. No entanto, Mary, também uma das 5 Espadas Supremas, aparece e promete ajudar a disciplinar o novo idiota transferido que está causando um problema. A irmã feia de Mary, Choka, também aparece e diz a eles para deixarem que ela cuide disso. Mas Nono odeia o rosto feio dela e não quer que ela vingue sua amiga. Na casa de banho dos homens, Nomura e o gordo falam sobre a luta com Rin e Masuko se pergunta como ele conseguiu fazer aquele movimento mesmo tendo machucado o pé, e ele explica que pode disparar a bala mágica independentemente da posição em que esteja, pois passou a maior parte da juventude aperfeiçoando esse movimento. Ele então pergunta a Masuko como ele pode obter autorização para sair das dependências da escola, e o gordo responde que ele só pode consegui-la com a chefe das 5 espadas, Rin, a mesma garota que ele beijou. Enquanto Nomura pensa em como está azarado, Masuko acrescenta que ele também precisaria de um carimbo de cada uma das 5 espadas para que essa autorização fosse válida, destruindo ainda mais sua esperança. Nomura pede uma caixa de bolo a ele e vai ao dormitório de Rin para apaziguá-la. Enquanto isso, Rin tem estado furiosa por ter beijado ele, e assim que percebe que alguém está na porta, pega sua espada e coloca o restante de sua máscara, preparando-se para lutar. No entanto, Nomura entra pela janela, e enquanto ela tenta desembainhar sua espada, ele rapidamente a impede. Ele lhe dá o bolo e joga um charme, deixando-a envergonhada. Em seguida, ele pede a autorização, mas ela diz que é apenas para aqueles com boa moral, não para pervertidos como ele. No entanto, ele a conquista novamente com outra cantada, fazendo com que ela o recompense com a autorização. O
pervertido então oferece pagar-lhe com beijos, fazendo-a desmaiar de tanta excitação. Ele rapidamente agarra o traseiro dela, soltando acidentalmente o botão no processo, revelando seu belo corpo. Nono, sempre aparecendo na hora errada, o vê nessa posição e declara que vai realmente quebrar as bolas dele. Ela começa a persegui-lo e, enquanto ele escapa, Choka intercepta com seu chicote, pretendendo continuar de onde Rin parou. Ela rapidamente lê sua biografia desinteressante e, enquanto faz isso, Nono aparece e diz para ela parar a mentira, a envergonhando. Ambas logo se lançam para atacá-lo, então ele veste suas luvas e a luta começa. Choka começa a chicoteá-lo, mas ele desvia, e Nono de repente investe contra ele com seu bastão. Mas ele bloqueia o ataque dela. Choka imediatamente tenta chicoteá-lo novamente, mas ele desvia e o chicote agarra Nono enquanto ela também tenta acertá-lo. Elas ficam chocadas e Nono percebe que Nomura colocou a palma da mão em seu corpo. Ele dá uma breve palestra, dizendo o quão estúpidos eles são antes de liberar seu movimento final, que lança Nono para o ar, arrastando Choka junto. Enquanto os dois idiotas colidem um com o outro, se perguntando o que diabos acabou de acontecer, Nomura se aproxima deles, e eles começam a temer que o pervertido está prestes a fazer algo errado com eles. Então eles começam a chorar, com todos também pensando que ele é um pervertido. Mais tarde, ao voltar para casa, Rin o encontra e entrega-lhe a autorização de carimbo que ele solicitou. Depois que ele sai, ela recebe um novo relatório sobre sua notoriedade. Então, no dia seguinte, enquanto ele chega à escola, ela o recebe com raiva, dizendo que agora vai supervisioná-lo. Em seguida, Masuko diz a ele que está em apuros, pois tanto Rin quanto Mari, a irmã de Choka, estão de olho nele e vão complicar ainda mais as coisas para ele. Nomura responde que ouviu falar de alguém apelidado de Imperatriz, que uma vez derrotou os dois. E enquanto Masako explica o estilo de luta da Imperatriz, Nomura se lembra de já ter encontrado algo assim antes, mas está confuso, pois a pessoa era na verdade um cara. No dia seguinte, Rin vai encontrá-lo em sua casa para chamá-lo para ir à escola, sendo sua nova supervisora. E enquanto eles se preparam para sair, Mari aparece com Choka para confrontá-lo pelo que ele fez a Nono e sua irmã. No entanto, Rin tenta defendê-lo e diz que vai monitorá-lo daqui pra frente. Surpresa? Levantá-lo, mas Mari conclui instantaneamente que tem agido de forma tola desde que ele a beijou. Rin diz a Nomura pra ir enquanto ela lida com o idiota que os está bloqueando, e ele sai imediatamente. No entanto, Mari diz a Choka pra receber uma segunda surra enquanto ela luta contra Rin. Então ela corre atrás dele imediatamente com sua arma de baixo orçamento. Quando ela estala o chicote nele, ele o pega imediatamente e... ela desmaia de repente, fazendo-o perguntar o que acabou de acontecer. Então ele percebe que é porque ela viu um chicote maior. Enquanto ele rapidamente puxa a calça, vê a Mu tendo também uma visão em 4K, e fica chocado ao achá-la familiar, lembrando-se do cara que uma vez deu uma surra nele. Ele pergunta quando ela se tornou uma mulher. Como ele a conhecia como um cara, mas ela diz a ele que é diferente da pessoa de quem ele está falando. Ele imediatamente avança com um soco com a intenção de descobrir se ela está mentindo, mas antes que ele possa alcançá-la, Mary aparece e chama a atenção dele para seus testículos expostos. Ao se virar para olhar para Imu novamente, não conseguiu encontrá-la de novo. Enquanto isso, em um lugar isolado, Imu pensa em seu encontro passado com Nomura, quando ela uma vez lhe pediu para ser seu subordinado, mas ele recusou. Ela então jura matá-lo de qualquer maneira. Mary começa a atacar Nomura, que habilmente desvia dos ataques dela, mas ela causa algum dano, fazendo-o perceber que ela não está brincando. Depois de uma série de trocas de golpes, Nomura de repente avança diretamente em direção a ela, sem desviar do ataque dela, então ela o golpeia com sua katana, mas ela fica surpresa ao perceber que ele tinha mantido um livro sob a camisa, que bloqueia o ataque. Ela rapidamente tenta se distanciar dele, mas é tarde demais, pois ele coloca a palma da mão em seu estômago e ativa a bala mágica, derrubando. Ela se sente envergonhada e pensa que ele vai fazer coisas indecentes com ela, como fez com outras, mas ele diz que não vai, fazendo-a pensar se ele não quer porque ela é feia. Ela pede para ele brincar com a trama deles, mas ele recusa, dizendo que não gosta de ser coagido a fazer isso. Surpresa! Ele pede o carimbo dela na autorização e ela imediatamente coloca o carimbo entre seu enredo e diz pra ele pegar. Mas ele é um macho alfa e diz que não vai, fazendo com que ela o admire. No entanto, Rin aparece e os encontra neste momento constrangedor. Então ela fica com raiva e tenta atacar Nomura, mas Mary diz a ela que ele não fez nada de diferente. Ela ainda afirma que dará a ele seu carimbo, mas também se juntará a Rin para supervisioná-lo a partir de agora. Após isso, as duas meninas começam a segui-lo por toda parte em nome da supervisão. Uma garota chamada Warabi, também uma das 5 espadas, volta do Havaí e descobre que as duas meninas que deveriam estar corrigindo o idiota delinquente foram levadas e agora estão fazendo amizade com ele. Então ela decide assumir a tarefa de corrigi-las ela mesma. No dia seguinte, os estudantes se reúnem, surpresos com o incidente, e Nomura, passando, se pergunta o que está acontecendo e chocantemente vê seu amigo gordo pendurado na cruz como Jesus Cristo. Ele imediatamente tenta tirá-lo de lá, mas Rin o impede, e Mary lhe diz que tem um mau pressentimento sobre isso. Warabi aparece de repente e anuncia a competição Warabimpox, dizendo que o foco principal será no Nomura. Mas ele não dá a mínima para a conversa sem sentido dela. Ele pergunta a ela por que está fazendo isso com Masuko,
e ela responde que ele trouxe mercadorias contrabandeadas para a escola, fazendo Nomura se lembrar do bolo que pediu a ele. Ela então diz que se ele quiser salvá-lo, deve passar pelos inúmeros desafios da competição, e também o recompensará com o carimbo dela. Rin e Mary protestam contra isso, mas ela diz que isso foi decidido pelo Conselho das Cinco Espadas, chocando. 3 idiotas aparecem instantaneamente com um documento que afirma que Rin e Mary também são obrigadas a participar, chocando-as. Eles se sentem enganados, mas o Arabi os tira desse estado, dizendo que eles são culpados por seguirem Nomura como idiotas desde o início. Eles tentam se defender, mas o Arabi não debate com idiotas, mesmo sendo uma. E ela imediatamente anuncia o início do primeiro jogo, Tempestade Furiosa. Sumô. Um ringue de sumô aparece e eles recebem cintos de sumô para vestir para a competição. Enquanto isso, Nono e Choka aparecem de repente para salvá-los. Mas os 3 mosqueteiros mostram a eles que são apenas um lixo. Depois de vestirem os cintos de sumô, Nomura entra no ringue e chama seu primeiro oponente, pensando que seria um dos 3 mosqueteiros, mas fica chocado quando um urso salta. Ele pergunta ao Arabe por que lutará contra um urso, e ela diz a ele que se um deles conseguir derrotá-lo, ela vai deixá-los sair impunes. Nomura concorda imediatamente em lutar primeiro, e o duelo logo começa. Ele avança em direção ao urso e rapidamente coloca a palma da mão no corpo dele, aplicando sua técnica suprema. Mas o urso resiste e tenta um soco. No entanto, ele desvia e libera a bala mágica novamente. O urso inútil tenta outro ataque, mas apenas acerta o ar e Nomura atinge suas partes, fazendo com que não consiga andar bem. Em seguida, ele rapidamente chega por trás e começa a levantá-lo do chão com um cinto de sumô. Ele tenta lançar o urso para fora do ringue, mas ao se aproximar da borda, o cinturão de sumô se solta e o urso cai no chão, desapontando todos. Mas mal sabiam eles que ele havia desamarrado o cinturão de sumô do urso, que de repente caiu, tornando-o o vencedor. No entanto, ao ver isso, Warby fica embaraçosamente chocado e relutante em aceitar o resultado. Ela imediatamente declara guerra e desembainha sua espada, ordenando que seus subordinados se preparem para a mudança da Torre de Papel Vermelho. Ela declara que a competição acabou e que dará a ele sua recompensa conforme prometido. Mas ele tem que atravessar as escadas até o telhado. Mary e Rin o avisam para não ir, dizendo que é uma armadilha, mas ele diz que aceitará o convite, pois precisa salvar seu colega de quarto e pegar o carimbo de qualquer maneira. Ele decide ir sozinho, mas as 2 meninas dizem que também vão junto. E enquanto eles trocam de roupa no vestiário antes do desafio começar, Nono e Choka o encontram para dizer que também irão ajudar. Eles imediatamente vão para as escadas para começar a dar uma surra. E Nomura diz às outras 2 garotas que vai pela porta dos fundos para derrubar o chefe. Mas enquanto ele lhes conta como planeja fazer isso, uma garota estranha chamada Satori aparece de repente para declarar seu ódio por ele. Pouco depois, Nomura e seus ajudantes invadem o Arabi no telhado e ele promete que a fará usar o cinturão de sumô e que transmitirá isso em todas as TVs da escola se ele ganhar. O Arabi imediatamente convoca seu urso e se prepara para lutar com eles. Então Mary ouve algumas pessoas na escada se dirigindo em direção a eles, e ela imediatamente sai para cuidar delas enquanto Nomura e Rin lidam com o Arabi e seu urso desajeitado. Nomura enfrenta o urso supondo que conhece seus pontos fracos. No entanto, enquanto ele fala sobre o que leu sobre ursos no Reddit, o urso lhe dá um soco de calha à boca. Ele imediatamente começa a jogar jabs como Mike Tyson, enquanto Nomura rapidamente desvia para não ser derrubado novamente. Enquanto isso, Rin avança diretamente contra o Arabi como uma idiota e recebe um golpe como recompensa por sua estupidez. As 2 começam uma troca intensa, com o Arabi desferindo mais ataques bem-sucedidos. Por outro lado, Nomura continua desviando dos socos do urso e instantaneamente desencadeia o único movimento que seu cérebro do tamanho de uma noz conseguiu aprender. Mas o urso pardo resiste e logo o encurrala. Mary também é encurralada, enquanto luta contra os 3 mosqueteiros, e Ren começa a tremer de medo. No entanto, Nomura decide fazer um breve discurso motivacional que instantaneamente inspira as 2 garotas. O Arabi fica chocada e ordena ao seu urso que o termine, mas já está fraco por causa da série de golpes de bala mágica que recebeu. No entanto, tenta atacá-lo, mas Nomura o derruba com um único soco. Mari também cuida dos 3 idiotas que a enfrentam, e Rin finalmente derruba o Arabi usando a técnica da lâmina única. Depois disso, Nomura tira suas tiras de cinto e pede ajuda aos outros para amarrar o Arabi. Mas as garotas ficam irritadas porque acham que ele está procurando uma oportunidade para apalpá-la, e começam a persegui-lo, no entanto ele consegue a 3ª marca ficando sem escolha. Após isso, todas as garotas, tanto as bonitas quanto as feias, começam a babar por ele, querendo provar da sua carne. Mas Mari e Rin agem como suas guarda-costas, tudo em nome da supervisão, impedindo as outras garotas de terem acesso a ele. Mais tarde, depois da escola, naquele dia, Nomura se separa das 2, e elas ficam desapontadas porque ele nem percebeu o vestido e a fragrância únicos delas. Enquanto isso, o Arabi, também seguindo-os como uma agente da CIA de baixo orçamento, fica surpresa ao ver que as 2 meninas se apaixonaram tanto por Nomura, e começa a acreditar que Nomura é fofo.
Mais tarde naquela noite, Rin e Mary se xingam por seguirem Nomura como idiotas e se aconselham a se tornarem feministas melhores que não precisam depender de homens. Ao mesmo tempo, Nomura tem um mau pressentimento de que algo está acontecendo enquanto come com Masuko, mas ele ignora isso e mais tarde vai para a cama sem perceber que alguém está espionando. O próximo... Na manhã seguinte, ele rapidamente se prepara para a escola e espera suas sidekicks chegarem como de costume, e ao vê-las, revela que percebeu o esforço que elas fizeram com as roupas no dia anterior, surpreendendo-as por ele ter realmente notado. Ele se prepara para sair, mas elas o interrompem para uma inspeção, e enquanto Rin o examina, ela encontra uma foto estranha dele e fica com raiva. Ele se pergunta o que é e, chocantemente, vê uma foto de si mesmo em uma posição suspeita com Satori. Eles começam a persegui-lo, mas o Arabi o salva. Ele narra o que aconteceu para ela e ela diz que Satori só quer destruir seu relacionamento com Mary e Rin para poder sair com ele. Ela pergunta se ele tem um plano e ele de repente tem uma ideia ao lembrar que na foto seu dragão não levantou quando ela tentou montá-lo. Então ele diz a ela que explicará aos outros que ele é um imbecil. Ele planeja se esgueirar para o dormitório das meninas novamente para obter os dados da foto. E Morimi diz a ele que é um idiota, e que podem enviá-lo para a sala de tortura se for pego. No entanto, ele acha isso legal e diz a ela que se não conseguir entrar, fará com que o deixem entrar permitindo-se ser capturado. Urobei imediatamente revela sua localização, e eles o levam instantaneamente para a sala de tortura para dar uma surra em sua cara feia. Depois disso, após isso, o Arabe vem cuidar dele, e então eles se esgueiram para o quarto da Satori. Mas não encontram nada, então decidem verificar no banho. Ao se aproximarem do banho, um dos idiotas mascarados de Satori os resiste com um Zarabatana, e enquanto eles se preparam para lutar contra ela, Satori aparece em seu estado de criação, surpreendendo-os. Logo percebem que caíram nos planos dela, e ao verem o pingente de Barbie em seu pescoço, Nomura de repente se lembra de tudo o que aconteceu na noite anterior. Ele afirma que percebeu que alguém o estava observando o dia todo, o que foi como encontraram sua chance e arrastaram Masuko para a situação. Mas Satori o corrige dizendo que eles não arrastaram Masuko, pois ele fazia parte do plano o tempo todo, chocando Nomura. Enquanto isso, Mari e Rin estão se culpando pelo caso de Nomura. De volta à casa de banhos, o Arabi diz a Nomura para enfrentar Satori enquanto ela avança em sua direção. Ao mesmo tempo, Nomura e a estranha garota de cabelo verde começam seu duelo, e ela cola, o que torna difícil manter o foco. Ela continua atacando, e ele luta para acompanhar as técnicas dela. Enquanto isso, no entanto, o Arabi fica mais tonto enquanto luta e se corta novamente para manter-se alerta. Nomura finalmente descobre a técnica dela, mas ela imediatamente muda seu estilo e consegue causar outro dano após uma série de tentativas de golpes. Ela libera mais ataques, mas ele os desvia e percebe que ela está ficando descuidada. Ele se pergunta por quê e instantaneamente se lembra de quando Choka e Mary reagiram de forma exagerada ao ver seu enorme Magnum. Então, ele decide testar isso e imediatamente puxa suas roupas, chocando o Arabi. Ela rapidamente avança para ele, mas não consegue mais acertar um ataque com sucesso, então ele lhe dá uma melhor visão de seu pênis antes de derrubá-la no chão, antes de dar-lhe a surra da sua vida. Ela então remove a máscara de seu rosto e fica chocada com o que vê. Enquanto isso, Satori ameaça jogar os dados da foto na água. Isso foi por fazer Rin chorar e então estende a mão para ajudá-la a sair da água. Mas ela imediatamente percebe que alguém está se aproximando da casa de banho. Então ela mergulha na água e enterra sua cabeça em seu pequeno terreno. Tsukuyo logo aparece, e enquanto Satori finge ser a única ali, ela declara que quer encontrar Nomura, e diz que estará esperando pela fonte no jardim, já sabendo que ele está lá. Depois que ela sai, Nomura sai do esconderijo e concorda em ir encontrá-la, como ela pediu, mas quando ele sai, de repente cai no chão de exaustão. À noite, Rin não consegue tirar Nomura da cabeça, então decide ir verificar como ele está na sala de punição. Mas enquanto ela vai sorrateiramente até lá, ela se depara, para sua surpresa, com Mary, que aparentemente também está indo para lá. Mas para evitar serem descobertas, ambas fingem que estão indo para a cafeteria para tomar uma bebida. Nona e Choka mais tarde as encontram lá, e as duas continuam bebendo como bobas esperando que uma se canse para que possam ir para a sala de punição. Satori chega em breve enquanto elas exibem seus comportamentos infantis e informa que Nomura está dormindo na enfermaria. Mas a única pergunta que os idiotas ciumentos conseguem fazer é por que ela tem essa informação, então ela lhes diz que ele a atacou no balneário e a esmagou, deixando-os irritados. Enquanto isso, Tsukuyo adoece por ter ficado no frio no pátio esperando Nomura encontrá-la. Logo, Nomura veste suas roupas enquanto se prepara para sair e pergunta a Satori sobre seus ferimentos, sendo um cavalheiro, mas ela diz a ele para se preocupar mais com suas ciumentas amantes que estão prontas para assá-lo pelo que ele fez a ela na casa de banho. Logo, Rin aparece e enquanto Nomura pensa que está morto, ela surpreendentemente se curva para ele, pedindo desculpas por tê-lo torturado antes, já que Tsukuyo já explicou a eles que foi tudo um plano dela. No entanto, quando ela levanta o olhar, ela vê seu Magnum e enlouquece.
Mais tarde eles se encontram e ela continua a se desculpar com ele, pedindo para ele fazer o que quiser com ela. Então ele pede para ela fechar os olhos, o que ela faz, também posicionando a boca corretamente, esperando um beijo, mas Nomura remove a máscara do rosto dela. Ela fica irritada e Nomura se pergunta por que ela tem vergonha do rosto. Ela explica que sua mãe disse que ela era feia porque seu rosto sempre lembrava seu pai, que a traiu. Desde então, ela começou a usar uma máscara para poder viver sem vergonha. No entanto, ela acrescenta que Nomura foi o primeiro a elogiá-la, e ela sentiu que ele a aceitava como ela era. Nomura devolve a máscara e diz a ela que cabe a ela decidir se quer continuar usando-a. Ele também conta sobre seu passado infeliz como órfão que nem conhece seus pais e teve que treinar sob um mestre exigente. Depois disso, Mary entra e tira sua proteção como compensação por tê-lo tratado mal. Mas Nomura diz a ela que não gosta de garotas feias, dano emocional. Mais tarde naquela noite, ele volta para o seu quarto, e Masako se sente péssima por ter feito isso com ele, mas Nomura ignora seus erros de qualquer forma. Nomura finalmente consegue o quarto carimbo em sua autorização. No dia seguinte, Nomura acorda de um pesadelo de seu encontro passado com Imu, e enquanto ainda está na cama, dois idiotas correm para o seu quarto assustados para lhe dizer que viram um monstro, que era apenas a cabeça de uma mulher com cabelo comprido no banheiro enquanto estavam tomando banho. Mas ele não os leva a sério porque obviamente parecem palhaços. Ele decide voltar a dormir. Mas Rin o chama lá de fora, como costuma fazer, e ele sai relutantemente. Enquanto ele sai, os dois palhaços percebem que ele conseguiu 4 carimbos de 5, e ficam surpresos, concluindo que ele logo conseguirá todos os carimbos nesse ritmo. Mas Zuko revela que não será fácil, pois o último que ele precisa é da hostil Tsukuyu. Enquanto isso, Tsukuyu dá um relatório à diretora sobre as atividades recentes de Amou e afirma que ela já está em movimento. Então, a diretora decide cancelar as aulas do dia. Nomura encontra Rin do lado de fora e fica surpreso por não ver, mas ela lhe diz que algumas coisas desapareceram no dormitório das meninas. Então, Mary está ocupada procurando os pertences de Chuka, enquanto o Arabi também procura seu ursinho. Enquanto caminham para a escola, encontram um senhor, que diz a ele que Chuka está olhando para sua peruca, chocando Nomura, que fica bastante decepcionado ao perceber que toda a beleza era na verdade falsa. Mary e o Arabi logo se encontram e começam a discutir sobre o que ambas estão procurando, e ao observar isso, Nomura de repente percebe que os itens que ambas estão procurando podem ser o monstro ao qual os dois palhaços mencionados anteriormente estavam se referindo. Ele vai imediatamente para o banheiro e eventualmente pega o pequeno urso que estava usando a peruca. Enquanto conversam sobre isso, Rin diz para irem logo para a aula para não se atrasarem. Mas Nono informa que a aula foi cancelada para o dia, surpreendendo-a, e Mary afirma que a Imperatriz está desaparecida. Ao ouvir isso, Rin menciona o nome Imu, chocando Nomura, que se pergunta se ela é a mesma Imu que ele conheceu. Enquanto isso, Misoji, obviamente assustada, encontra sua irmã Satori no telhado, mas ela apenas sofre bullying. E enquanto Satori pratica bullying com sua irmã, um alce aparece de repente com uma intenção ameaçadora, afirmando que Satori cruzou seus limites quando tirou aquela foto travessa com Nomura. Enquanto o Arabi conversa com os outros sobre a situação atual, ela descobre que Amu está desaparecido, então imediatamente monta seu urso e começa a cavalgar, instruindo seus subordinados a não segui-la. À beira do rio, ela vê um homem em uma canoa se aproximando deles. No telhado, Satori finge que está indo embora, mas de repente saca sua espada e tenta um ataque. No entanto, Amou contra-ataca reflexivamente usando sua técnica de auto-contragolpe, causando uma grande quantidade de dano no processo. Ela então se prepara para atacar novamente, mas Misogi atira nela com a Zarabatana. No entanto, ela ricocheteia, não a afetando. Amou logo causa mais danos às duas irmãs, deixando-as muito fracas. Misogi se lembra de como Satori cruelmente tirou tudo dela e começou a agir como a mais velha. No entanto, Misogi ainda declara seu amor por ela, o que a faz chorar. Enquanto isso, Amon não dá a mínima para as emoções delas e a ataca novamente. O Arabi chega de repente e se prepara para lutar contra ela também. Ela e seus ursos lançam um ataque simultaneamente, mas Amon perfura-os com seus dedos como lâminas sem sofrer danos, mesmo que a cortem, fazendo o Arabi se questionar se seu corpo é feito de aço. Enquanto Nomura e seu colega de quarto feio atravessam a escola, eles de repente veem Tsukuyu sentada ao longe, e Masuko fica subitamente assustado, pois ela é considerada a mais perigosa das 5 espadas. No entanto, Nomura vê isso como uma oportunidade para conseguir seu selo final, mesmo que Masuko o avise para não se aproximar dela, pois ela pode matá-lo. Quando ele se aproxima, ela imediatamente saca sua espada em uma velocidade insana, e a coloca em seu pescoço antes que ele perceba. Ele se assusta e imediatamente recua, mas bate o pé em um toco e cai. Ela faz uma apresentação chata que ninguém se importa, listando todas as suas ofensas desde que chegou à escola. Enquanto ela continua sua apresentação, uma borboleta inocente voa por ali, e a mais triste Esekais a num instante, fazendo Nomura se perguntar por que diabos ela fez aquilo. Ela diz a ele que o som das asas a irrita, e ele logo percebe que ela é cega, mas tem boa audição para compensar.
Ela pergunta se ele reconhece a técnica que ela acabou de usar, e ele diz que mal a viu. Ele analisa perfeitamente a técnica e eles percebem que são colegas estudantes. Ela então elogia a habilidade dele de ter visto seu ataque mesmo àquela velocidade insana, mas também comenta que é decepcionante que suas habilidades com a espada já estejam se deteriorando. Ele pergunta como ela foi capaz de dizer que são colegas estudantes, e ela explica que ele reside em um nível diferente de velocidade, observando suas lutas anteriores no passado. Enquanto isso, o Arabi já está fraca de receber danos e seu urso que nunca desiste lança outro ataque na esperança de acertá-la desta vez após todos os ataques fúteis, mas Amou resistiu e aplica um ataque final que o derruba. Então, ela se aproxima de Warabi para também ter uma amostra de seu sangue, mas seus subordinados interrompem. No entanto, ela os derruba também com golpes únicos. Nomura ouve o barulho do telhado e pergunta a Askuyo se ela também ouviu. Ela diz que é a Imperatriz, explicando que ouviu o nome de sua bala mágica dela, pois Omon falava dele com carinho desde o primeiro dia em que foi transferido para a escola, mesmo que ela nunca tenha tentado se dar bem com ninguém. Ele... Chocada, e enquanto ela continua suas baboseiras vãs, ele foge, indo para o telhado. E ao perceber que apenas estava desperdiçando saliva, ela fica furiosa. Amu continua coletando amostras de sangue e logo corta o Arabi na testa com os dedos, fazendo-a gritar de dor. Os outros estudantes ouvem o grito de longe e imediatamente começam a correr em direção ao telhado. Enquanto isso, Amou sai do telhado e vai embora. Nomura chega lá, e ao ver o Arabi gravemente ferida, fica muito irritado e grita como um gorila frustrado. O Arabi logo desmaia, e enquanto ele tenta chamar ajuda, a diretora aparece e diz-lhe para deixar isso com ela, enquanto ele vai salvar as outras garotas de Amou. Rin e Mary avançam em sua direção, tentando ataques, mas ela os bloqueia usando a técnica de bloqueio circular e, simultaneamente, aplica ataques com a lâmina do pé. Nomura vê isso e imediatamente deixa o telhado. Enquanto isso, Amon instrui seus oponentes sobre as peculiaridades de sua técnica, afirmando que adquiriu a habilidade fundamental de transformar seu corpo em uma única lâmina chamada Takemikazuchi. Eles ficam surpresos ao descobrir que seu corpo é sua arma, pois sempre pensaram que ela usava um estilo de esgrima. Amou se prepara para atacar Nono e Choka, mas Tsukuyo a intercepta, divertindo Amou. Ela aceita o desafio para descobrir de quem a técnica é superior, e Tsukuyo começa sua apresentação de seminário novamente, explicando por que sua técnica é mais rápida. Em seguida, ela avança imediatamente em direção a Amou, e desembanha sua espada a uma velocidade insana, desferindo 3 golpes nela no piscar de olhos. Mas ela também não sai ilesa, pois o alto contragolpe de Amou é instantaneamente ativado e deixa um ferimento brutal. A lâmina de Sakuyo quebra no processo de atingir o corpo de aço de Amou, significando... Enquanto isso, Tsukuyo começa a tremer de dor da sua lesão e Imo imediatamente avança contra ela. Mas enquanto ela se prepara para contra-atacar, Nomura de repente a afasta do caminho de Imu e ataca-a com um soco. No passado, Nomura conheceu Imu pela primeira vez em sua escola anterior quando ele foi transferido para lá. E ele... Embora ela estivesse vestida como um menino, quero dizer, tudo bem, ela ficou impressionada com ele e os dois se tornaram amigos, mas tudo mudou no dia em que uma menina se ofereceu para levá-lo em um tour pela escola. Amou chegou de repente e se ofereceu para dar o tour a ele, mas ele recusou com prazer, dizendo que já tinha feito planos para isso. Ao sair com a garota, Amou de repente a apunhalou com sua técnica de lâmina, matando-a. Isso o irritou, e ele imediatamente reagiu com um soco. De volta ao presente, ele avança nela com um soco no rosto e ela contra-ataca com um golpe no estômago, derrubando-o no chão. No entanto, Nomura revela que usou um dos seus truques desonestos novamente ao mostrar o livro que colocou na barriga. Tsukuyo fica surpresa que ele a protegeu mesmo não sendo amigos, e se pergunta se isso significa que ele quer ser amigo dela. Mas Nomura responde, de jeito nenhum, dizendo que a moveu porque ela estava bloqueando seu caminho. Ele então dá a ela uma breve palestra sobre como fazer amigos. Amou afirma que eles também foram amigos uma vez, mas ele diz que a odeia, e ela diz a ele que então ele terá que morrer. Nomura coloca seu Gauntlet e se prepara para lutar contra sua arqui-inimiga, mas começa a duvidar de sua habilidade ao raciocinar que a maioria dos ataques não funciona nela, incluindo sua bala mágica, que ele uma vez mal conseguiu usar contra ela. Ele pensa nas consequências que poderiam seguir caso cometa algum erro tolo. Rin percebe que ele já está tremendo e pensa em uma maneira de motivá-lo, assim como ele fez com Marianne antes. Eles de repente veem que ela tem um brasão em forma de estrela, e imediatamente percebem que a bala mágica de Nomura pode realmente funcionar se ele fizer direito. Então eles o motivam, fazendo-o ganhar confiança novamente. Ele imediatamente assume uma postura de espada e avança diretamente contra ela, mas ela contra-ataca com a técnica Roundhouse Block. Novamente, desaparecendo rapidamente e aparecendo atrás dela. Mas o reflexo dela é insano, pois ela acerta-o no estômago. Ela então o agarra pelas roupas e tenta golpeá-lo com os dedos em lâmina, mas ele rapidamente se livra do seu aperto. E reaparece em uma posição diferente, deixando o colete dele na mão dela. No entanto, ela imediatamente joga o colete no rosto dele, bloqueando sua visão e tenta um ataque, mas Tsukuyo o salva ao direcionar o pulo para...
Ela o aconselha a ir com tudo em seus ataques, sem se preocupar com o medo dos danos que os golpes dela possam causar, pois essa é a única maneira de ele vencer a luta. Ele se levanta novamente e, num piscar de olhos, lembra-se de suas memórias com as garotas e amigos. Então ele decide fazer isso por eles. Amor fica surpreso e se pergunta por que ele está os apoiando. Ela anseia por ter a mesma experiência que teve com ele no passado e se pergunta se teriam sido amigos se tivesse agido de forma diferente no outro dia. No entanto, seu orgulho não permite, então ela fica determinada a matá-lo, já que não pode recuperar aquele momento. Nomura imediatamente perde os botões, revelando seu corpo nu, e então, de repente, avança contra ela sem desviar. No entanto, Amor hesita em atacar seu corpo nu e faz cortes alternados, mas Nomura consegue colocar a palma da mão no corpo dela, ativando imediatamente balas mágicas, o que a lança para longe. Ela se levanta novamente, chocando os outros com sua resistência ao golpe. Então eles começam a trocar golpes com grande entusiasmo, sem que nenhum deles tente desviar. E Tsukuyo se pergunta por que diabos eles estão sorrindo nesse tipo de situação, com seu cérebro confuso tentando entender se é isso que significa a amizade. Nomura logo desferra um golpe misturado com o movimento da bala mágica, enquanto Imo contra-ataca com seu alto contra-ataque, fazendo-o perder o equilíbrio, o que quase leva à sua queda, mas ela rapidamente agarra sua mão e a coloca em seu peito. Ela então pede para ele liberar sua bala mágica nela novamente, pois esse é o sentimento que ela sempre desejou. Ela diz a ele para terminar logo isso, pois o amava tanto que queria matá-lo. No entanto, ele se recusa e apenas a nocauteia sem matar. Tsukuyo imediatamente coloca sua espada no pescoço dele e se oferece para ser sua professora. Assim ela pode corrigi-lo enquanto também lhe dá o carimbo que ele quer. Mas Nomura é um macho alfa e não gosta de ser coagido a fazer coisas, então ele recusa sem pensar duas vezes. A diretora aparece no meio disso e o expulsa por brigar dentro da escola, chocando a todos. Após isso, ele se prepara para sua saída final da escola enquanto visita Warabe e Satori para se despedir. Enquanto isso, Mary e Rin apelam para a diretora mudar sua decisão, mas ela se recusa, independentemente de como tentem defendê-lo. Nomura logo encontra Tsukuyo, que lhe diz que Amou já arrumou suas coisas e foi para o aeroporto. Ele fica surpreso e imediatamente tenta ir atrás dela, mas Tsukuyo lhe diz que ele não tem permissão para sair do terreno da escola sem o carimbo final no seu passe de saída, pois ainda é um estudante até que a documentação de sua expulsão esteja completa. Ela se oferece para dar o carimbo se ele se tornar seu aluno, e pela primeira vez neste anime, ele aceita fazer algo contra a sua vontade. Enquanto Imo se prepara para partir no aeroporto, Nomura chama por ela e ela fica chocada ao vê-lo. Ela eventualmente o beija à força antes de partir, dizendo que ele sempre será dela. Quando Nomura retorna mais tarde, Mary e Rin vem dizer a ele que a diretora estava apenas brincando sobre sua expulsão. Rin recria a mesma cena que aconteceu no início quando ela pediu para ele coexistir com as meninas ou deixar a escola. E Nomura dá a mesma resposta. Ele se dirige para o portão da escola e fica chocado ao ver os alunos o recebendo de volta à escola. O fim. Se você chegou até aqui, vamos confundir os falsos fãs comentando Hip Nomura. Além disso, dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Vejo você no próximo.